Oi, pessoal, boa tarde. Então, a gente continuando, né, as nossas colocações das relações ecológicas. A gente tinha visto um pouquinho dessas interações, né, e consequentemente agora nós andamos para o outro ponto, né. A gente acaba visualizando isso de uma forma mais abrangente, né. Então, lembrando que das interações entre os indivíduos, entre os seres vivos. Essas relações elas podem ser classificadas como harmônicas, né, ou relações chamadas de positivas, e desarmônicas, que são também chamadas de negativas. Tá? Essas relações harmônicas são aquelas lá que, como o próprio nome sugere, não causam prejuízo aos envolvidos, tá? Sendo relações benéficas para todos, ou ainda para um dos envolvidos sem haver prejuízo nem benefício para o outro. Um exemplo bom desses é que a gente tem o comensalismo, né? Que coloca essa relação assim em equilíbrio para os dois. Então, e relações desarmônicas são aquelas que pelo menos um dos indivíduos não é beneficiado com essa interação, tá? Ou seja, um organismo é prejudicado, como é o caso do parasitismo, do predadismo, desculpa. Mas lembrem que no fluxo genético, o predatismo é muito importante, tá, pro bom andamento das relações entre os seres vivos. Porque quem que vai ser o indivíduo que vai ser predado, né? Aquela predação ela é ruim para o indivíduo, para aquela pessoa, para aquele ser que está sendo predado. Para a comunidade, ela é boa, tá? Porque aquele indivíduo lá que foi predado, ou como acontece com os predadores, eles tentam pegar o mais fraco, ou que está doente, ou que se machucou, tá? Então, consequentemente, isso para a comunidade é bom, porque você tem um controle daquela comunidade e, contrapartida, você tem uma boa manutenção do fluxo gênico daqueles indivíduos, né? Porque os indivíduos que conseguem fugir são os que estão bem de saúde, correm mais, então, consequentemente, esse fluxo gênico favorece esses indivíduos, tá? Vai favorecer de uma forma direta. Então, isso do ponto de vista, quando você visualiza isso, quando ocorre essa alteração nesse fluxo gênico, isso é bom para a comunidade. É ruim para o indivíduo que está sofrendo a predação, né? Porque ele que vai servir de alimento para outro. Mas para a comunidade como um todo, ela é boa. Tá? Então a gente tem essas importâncias que são correlacionadas. Então junto com isso a gente tem as competições, né? Que são aqueles indivíduos daquela mesma espécie que entram em disputa por recursos que podem ser limitados, alimento, território, parceiras para reprodução, e essa competição é uma relação desarmônica pro indivíduo que está sofrendo aquela pressão da competição, para o indivíduo que perde, né? Para a comunidade, lembre, ela é boa, porque as fêmeas vão escolher aquele macho para reproduzir, porque possivelmente ele tem um fluxo gênico melhor, ele tem uma carga genética melhor, pois ele se sobressaiu sobre o indivíduo que entrou em competição, né? Então, consequentemente, você tem esse fluxo melhor nesse indivíduo, tá? Então, isso ocorre nas mais diferentes espécies, tá? Uma ave, um leão, uma onça, o javali, então o cervo, todos os animais eles competem, seja por território, seja por fêmeas, seja por alimento. Então isso acaba assim delimitando aquelas ilhas de desenvolvimento que a gente tinha comentado, né? E acabam colocando aquele território como dele. Marca o território com urina, no caso dos leões, das onças, com cheiro, né, no caso dos bisões, no caso dos cervos, e consequentemente isso delimita
os territórios, e os indivíduos que entram naquele território, eles entram justamente para afrontar o dono daquele território, né? Então, se ele ganhar aquela afronta, consequentemente ele vai conseguir mais fêmeas com o intuito reprodutivo, porque isso é bom para aquele fluxo gênico, tá? O canibalismo, aí quando esses indivíduos se alimentam de outro da mesma espécie, né? Que você não tem isso como função única, como a gente comentou na aula ao vivo, né? Mas como uma alternativa à alimentação. Então, por exemplo, entre alguns filhotes de tubarão de algumas espécies, como o tubarão cinza, eles se predam ainda quando estão no útero, né? Então acaba ocorrendo essa predação, e isso já é uma competição, porque aquele indivíduo aquele tubarãozinho que vai sair, ele é mais forte, ele é mais adaptado do que o outro que sofreu a predação, né? E com isso a gente tem as relações que são interespecíficas também, como o mutualismo, né? Que consequentemente aporta essas relações, e com isso daí, né, consequentemente, dentro do mutualismo, essa relação entre indivíduos de espécies diferentes que acabam vivendo associados, né, sendo dependentes ou não daquela associação, mas nisso os dois indivíduos são beneficiados, tá, com essa relação, se tornando uma relação harmônica, né? Por exemplo, um exemplo disso daí de mutualismo obrigatório é a associação que ocorre entre algas, oceanobactérias e fungos, tá? O que a gente tem que forma os líquens, né? Que a gente vê nas beiras do rio, em cima de rochas e afins, né? Então as algas ou as cianobactérias realizam a fotossíntese, né? E fornecem aos fungos a matéria orgânica produzida, né? Que vai servir como alimento. E consequentemente o fungo ele retém a água e sais minerais, né? Que ele capta do solo, que passam pela aquele local úmido e entram em contato com ele, e fornece uma certa proteção a essas algas e a essas cianobactérias. Então isso é um exemplo do mutualismo obrigatório que é bom para ambos, tá? E outro exemplo disso que a gente tem de uma associação não obrigatória é o que ocorre entre o caranguejo e anêmonas, ou o peixe palhaço e anêmonas, né, que é o exemplo acho que mais fácil, que todo mundo conhece, que a gente tem a situação do filme do Nemo, né, onde o peixe palhaço eles vivem dentro de uma anêmona, tá? E acaba gerando assim, sabe? Consequentemente, você vai ter esse aporte entre esses meios, né, consequentes, que um auxilia o outro. Por exemplo, no caso da associação do peixe palhaço com a anêmona possui aqueles espinhos que causam lesões a outros animais, né? E o peixe palhaço, como ele é muito colorido, ele chama muito atenção na água. Então ele se consegue sobreviver dentro da anêmona, ele produz um líquido viscoso que recobre toda a sua pele, onde esses coanócitos, né, que são esses ganchos que a anêmona libera com essa substância urticante, não faz efeito, não causa danos ao peixe palhaço, né? Então ele vive lá dentro e, em contrapartida, ele protege a anêmona de crustáceos menores que se alimentam dela, tá? Que acaba utilizando os tentáculos dela para alimentação. Então ele faz esse trabalho. E isso é um mutualismo não obrigatório. É bom os dois sobreviver junto, mas não é obrigatório, né, que eles sobrevivam junto, tá? Então existe aí esse caso do caranguejo, né, do panguro, que vive dentro de conchas vazias, e algumas delas, em algumas situações, as anêmonas se fixam
está nessa concha, né? E com o deslocamento do caranguejo, a área de alimentação da anêmona, que vive fixa em cima daquela concha lá, aumenta, né? Ele aumenta a capacidade de alimentação. E, da mesma forma, a anêmona confere proteção, afastando os predadores, né? Devido a essa presença das substâncias urticantes em seus tentáculos. Isso é uma protocooperação. Os dois acabam vivendo junto para melhor sobreviver àquele local, certo? E com isso a gente tem ainda, por exemplo, o comensalismo, né? Que é aquele exemplo do tubarão e a rêmora, que se alimenta de restos alimentares do tubarão e que retira da sua boca, que cai dos dentes e afins. Ela fica fixa, né, por ventosas na superfície ventral do tubarão, né, em sua maioria, e ela é transportada de um lado para o outro. Isso confere proteção a ela, porque nenhum predador da rêmora vai chegar perto do tubarão para pegar somente a rêmora, né? Então isso acaba auxiliando nisso. A rêmora auxilia o tubarão nessa limpeza desses restos alimentares que seriam ruins para ele, e o tubarão confere alimento disponível para a rêmora e proteção, né? E dentro disso a gente tem casos das bromélias também, das orquídeas, tá? Que são plantas epífitas que vivem sobre outras plantas, né? Ou vivem sobre o tronco de outras plantas maiores, principalmente em florestas mais fechadas. E isso é conferido o quê? Porque como a orquídea e as bromélias são plantas menores, você pode ver às vezes em mata lá no alto da árvore, você tem uma orquídea, você tem uma bromélia. É porque são plantas que precisam de uma disponibilidade grande de luz e se colocando nesses locais, nesses troncos, nesses pontos altos, ela consegue essa maior disponibilidade. Isso é o epifitismo, né? Que ela sobrevive sobre outra planta e não causa dano. Diferente, por exemplo, do cipó chumbo. O cipó chumbo ele é um inquilino, né, de uma planta, mas ele causa dano, porque as suas raízes perfuram o tronco daquela planta buscando alimentação, sugando a seiva elaborada daquela planta lá, acabando matando aquela planta sufocada, né? Ou seja, por retirar tanto nutriente dela. E dentro disso ainda a gente tem o parasitismo, que é uma relação desarmônica, que dentro desse meio um indivíduo retira desse organismo de outro hospedeiro nutrientes para sua sobrevivência, né? É o caso do cipó-chumbo, é o caso de alguns vermes, né? A lombriga, que é um parasita intestinal e que lesiona o seu hospedeiro, né? Porque o acúmulo, a grande quantidade de lombrigas pode causar danos ao hospedeiro. Então acaba debilitando esse indivíduo e até mesmo podendo levar esse indivíduo a óbito, tá? Acho que era isso dessas interações ecológicas, pessoal. Qualquer dúvida, lembre de anotar e a gente discute na aula ao vivo, tá ok? Fiquem bem, gente. Um grande beijo e até a próxima aula.